Uma notícia foi jogada no mercado de carnes e rapidamente passou a ocupar grande parte da mídia comercial aqui do Brasil. Lula defende cortar impostos só da carne que o povo consome. Fiscalização seria impossível, diz Fazenda. E a reportagem, que está sendo copiada por quase toda a imprensa, diz o seguinte: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta terça-feira, dia 2, que o país inclua na cesta básica apenas cortes específicos de carne, levando em consideração o que as populações mais pobres consomem. A lista de produtos que fará parte da cesta básica e com isso terá imposto menor ou até zerado é discutida na regulamentação da reforma tributária aprovada em 2023 pelo Congresso. A inclusão do frango e da carne bovina na lista será debatida pelo governo e pelos parlamentares. Abre aspas. Eu sou favorável às carnes na cesta básica. Já conversei isso com Haddad, já conversei isso com Galípolo, já conversei com o pessoal do Tesouro, fecha aspas, disse Lula em entrevista à Rádio Sociedade de Salvador, na Bahia. Abre aspas novamente para Lula. Eu acho que temos que fazer diferenciação. Você tem vários tipos de carne, tem carne chique, de primeiríssima qualidade, que o cara que consome pode pagar um impostozinho. Agora você tem outro tipo de carne, que é a carne que o povo consome. Frango, por exemplo, não precisa ter imposto. Frango faz parte do dia a dia do povo brasileiro. Ovo faz parte do dia a dia. Uma carne, sabe, um músculo, um acém, colchão mole, tudo isso pode ser evitado, fecha aspas. É o que seguiu falando o presidente Lula. E ele continua. Eu acho que a gente precisa colocar a carne na cesta básica, sim, sem que haja imposto. Pois bem, antes de mais nada, tudo isso não veio à tona de graça, não. E é preciso pontuar que essas declarações de Lula acontecem no momento em que a Câmara dos Deputados negocia isenção de carne na cesta básica, com imposto zerado. A equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business vai voltar no tempo para lembrar a você que ainda em seu primeiro mandato à frente da presidência, Lula entrou com uma política sensacionalista. E a história está aí para confirmar que era sensacionalista mesmo, com o tal Programa Fome Zero. Imediatamente, quando a tão propagada política do Fome Zero explodiu, a Rural Business sozinha se posicionou, defendendo que o que deveria ser feito era uma política de tributação mais baixa para alimentos básicos, pois era isso que, de fato, levaria mais comida para as populações mais pobres. Anos depois, antes da última eleição presidencial, veio a política da carne barata, a tal campanha da picanha. Lembra? Lembra da promessa feita por Lula de que todo mundo iria comer uma picanhazinha acompanhado de uma cervejinha? Pois é. Agora, o presidente solta uma declaração dizendo da necessidade de reavaliar as taxações de carnes, reacendendo a discussão em torno da reforma tributária. Mas, afinal, os preços das proteínas de origem animal podem subir se o PL 68 de 2024 for aprovado? Como qualquer cidadão que vive neste país e que vai ao supermercado já tomou consciência, o valor da cesta básica aumentou e forte no Brasil. E a tendência é de subir ainda mais nos próximos meses de 2024 e sem perspectiva de trégua em 2025, já que os estoques da carne bovina, e que é disparada a proteína mais desejada pelo consumidor brasileiro, tendem a diminuir ainda mais no Brasil nos próximos anos, elevando o valor do gado gordo e, consequentemente, da carne bovina. Pois é, meu amigo, as carnes não são isentas de impostos, muito pelo contrário, carregam pesados tributos aqui no Brasil. Ou seja, com a reforma tributária, a porcentagem do valor aplicado sobre estes produtos diminuiria em mais da metade, reduzindo também a sua carga tributária. Em nota, o governo alega que peças de desinformação estão repercutindo uma interpretação equivocada da proposta. Mas você entendeu o que Lula defende? Como você viu na reportagem que reproduziu o que ele disse na entrevista, Lula defende o que seria uma segunda alternativa. Olá, desculpe atrapalhar o seu vídeo, mas se o que está assistindo agora está te ajudando de alguma forma,
Passe a ter acesso diário às nossas famosas análises de mercado, exclusivas para assinantes. Se você opera com suínos, eu garanto que seu nível de observação do mercado vai melhorar. Você vai aumentar e muito a capacidade de prever os movimentos do mercado em que atua. E isso, é claro, vai te levar a faturar mais. Afinal, você sabe que informação profissional da Rural Business é poder. E este poder gera lucro aí no seu bolso. Melhore suas vendas agora. Assim que acabar de assistir este vídeo, faça uma assinatura da Rural Business e passe você também a ver o amanhã do agronegócio global hoje. Lula defende o que seria uma segunda alternativa, a separação das proteínas conforme a origem animal. Assim, a carne de frango poderia estar entre os itens da cesta básica que ficam isentos de impostos, como arroz, feijão, frutas, ovos, etc. Nossa, demorou décadas para que se entendessem aí que o que faz o brasileiro comer proteína animal em maior quantidade está ligado a políticas de tributação menor dos alimentos. E com um detalhe, ninguém está descobrindo a pólvora não, já que é assim que é feito em outros países ao redor do mundo. Pois bem, como você deve saber, em pleno ano de 2024, ainda se discute no Brasil a implementação do novo Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, que vai substituir os impostos federais e estaduais, a PL 68 de 2024. O grupo de trabalho que trata especificamente do tema proteína animal decidiu incluir carnes na cesta básica nacional com alíquota zero de imposto. A medida vale para proteínas bovinas, de frango e de peixe. Outro item que também deve entrar na cesta básica é o sal. A versão enviada pelo governo ao Congresso prevê uma alíquota de tributos reduzida em 60% para carnes bovinas, suína, ovina, caprina e de aves, exceto o foie gras. Como forma de evitar que a inclusão desses produtos na cesta básica pressione o aumento da alíquota padrão, inicialmente prevista em torno de 26,5%, os parlamentares estudam incluir novos itens no chamado imposto seletivo. Instituído pela reforma tributária, esse tributo, que também é chamado de imposto do pecado, tem como objetivo desestimular o consumo de produtos considerados nocivos à saúde ou ao meio ambiente. Entre os produtos previstos na proposta do governo estão veículos, embarcações e aeronaves, além de cigarros, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas e bens minerais extraídos. Não há, contudo, definição sobre quais novos produtos devem ser incluídos no imposto seletivo. Mas os deputados avaliam que, com mais produtos enquadrados nesse tipo de imposto, haverá margem para baixar a alíquota padrão nos próximos anos. De um lado, quem, no Brasil, tem frigorífico dependente de vendas para o mercado externo, evidentemente vai fazer um forte lobby para que continue a pesada tributação nas carnes. Afinal, quando o seu principal negócio é exportar, cada quilo de carne a mais que o brasileiro consumir aqui dentro se torna um pesadelo para o exportador. E para que você tenha noção dos números, a Rural Business alerta que as exportações de todas as carnes do tipo in natura nos frigoríficos que operam neste segmento aqui no Brasil, e nós estamos falando, portanto, de carne bovina, suína e de frango, podem registrar no primeiro semestre deste ano um volume maior que o visto no mesmo intervalo de 2023. Aqui está o resultado do novo estudo investigativo feito por nossa equipe, que constatou que as exportações dos 3 tipos de carne devem somar algo próximo de 3.630.000 toneladas no primeiro semestre deste ano, um leve aumento de 0,2% frente ao igual período de 2023, e, se for concretizado, um possível novo recorde histórico. É importante observar que só de carne bovina in natura, os frigoríficos podem registrar um total de 1.140.000 toneladas, respondendo por 31% da soma total das 3 carnes. Mas veja que temos um aumento de 29,4% no comparativo com 2023, quando 880.000 toneladas foram exportadas, o que correspondeu a 24% do total exportado naquela época. Voltando ao movimento esperado agora para 2024, a carne suína in natura deve totalizar 529.000 toneladas, o que significa movimentar 15% do total. Enquanto que as exportações de carne de frango devem somar 1.960.000 toneladas.
Este volume, apesar de responder por 54% do total entre as 3 proteínas no primeiro semestre, mostra uma redução de 11,5% no comparativo com o mesmo intervalo de 2023. Falando em faturamento, com as exportações de carne bovina dos frigoríficos, que pode chegar a 5 bilhões e 150 milhões de dólares ou 26 bilhões e 110 milhões de reais. Já os embarques de carne suína podem render 1 bilhão e 210 milhões de dólares ou 6 bilhões e 110 milhões de reais. E a carne de frango fechar o primeiro semestre com receita aos exportadores de 3 bilhões e 440 milhões de dólares, o que se traduziria aí em 17 bilhões e 450 milhões de reais. E os números oficiais do Ministério da Economia revelam ainda que os embarques dos 3 produtos juntos deverão somar 9 bilhões e 800 milhões de dólares. E convertido ao câmbio médio de R$ 5,06, registrado entre os meses de janeiro e junho, devem entrar nos cofres dos frigoríficos exportadores um faturamento total de 49 bilhões e 670 milhões de reais, o que indicaria uma queda de 1% frente ao igual primeiro semestre de 2023. Como pode ver, não é do nada que Lula entrou na mídia comercial do Brasil com essa conversa justamente neste momento. E você, acredita que Lula está mesmo preocupado em gerar facilidades para o brasileiro consumir mais carnes ou está desviando o foco para que a máquina pública consiga arrecadar ainda mais impostos no setor?